Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje, agora, estamos estreando um quadro novo aqui no canal chamado Desafios Pedagógicos. Pois bem, nós que somos professores de ciências humanas, nos deparamos o tempo inteiro em sala de aula com situações bastante problemáticas e bastante complicadas, que envolvem com muita frequência as paixões, as opiniões, as crenças pessoais dos nossos alunos, dos familiares dos nossos alunos e, é claro, toda a sua experiência de vida. Isso é algo que não acontece, ou que não acontece com tanta frequência com os professores das ciências naturais. Nós, nas ciências humanas, sofremos mais com isso. Via de regra, nenhum aluno já vem para a escola com alguma opinião formada sobre a lei da gravidade ou sobre equações de segundo grau. Mas vem para a sala de aula com opiniões formadas sobre a história política do país, sobre a questão da escravidão e tudo mais. E no final das contas isso não é uma coisa ruim, mas é algo que precisa ser lapidado com muita calma. Portanto, cada um de nós corre constantemente o risco de colocar alunos em situações constrangedoras ou de ser colocado pelos alunos ou pelos familiares em situações constrangedoras. E entre todos os temas que se debatem em sala de aula nas ciências humanas, um deles é bastante emblemático, que é a questão do negro e do racismo. Então eu quero comentar esse desafio pedagógico partindo de um caso concreto que aconteceu esse mês aqui no nosso país. Um aluno chega em casa, mostra para a mãe uma tarefa escolar. Na tarefa, a professora de história de uma série inicial, quarto ano, quinto ano, pede para que os alunos respondam a seguinte questão, abre aspas, se eles fossem escravos, onde eles preferiam trabalhar? No engenho ou dentro de casa? Bom, como se tratava de um aluno negro, a mãe, com seu direito, é claro, sentiu-se ofendida pela questão, foi à escola, fez uma reclamação e retirou o filho da escola. Direito da mãe, é claro. E esse caso ganhou as mídias, ganhou as redes sociais e gerou uma repercussão muito sinistra, dizendo assim, professor, passa atividade racista. Mas veja bem, será que essa atividade passada pelo professor é de fato uma atividade racista? E se for, qual seria a maneira correta de se trabalhar a questão da escravidão em sala de aula? Pois bem, vamos aos fatos. A vida útil, que coisa horrível de se dizer, né? Mas o tempo de vida médio de um escravo no Brasil era 15 anos. Pouquíssimos escravos passavam de 15 anos de trabalho. A maioria desses escravos morriam antes. Mas entre as atividades realizadas pelos escravos, aquela que tinha uma vida maior, uma vida mais prolongada, eram justamente aqueles escravos que se dedicavam a atividades domésticas. Em contrapartida, os escravos que se dedicavam à atividade no engenho, na plantação de cana, esses tinham uma vida muito mais curta e com certeza sofriam muito mais violências. Também é bem verdade que os primeiros escravos a conseguir a liberdade eram os escravos domésticos. Ou a grande maioria dos escravos que se tornou livre antes da Lei Áurea eram justamente aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa dos senhores. Então, nesse sentido, eu imagino que a atividade da professora implicava em passar essa informação para os estudantes e analisar o quanto eles adquiriram desse conhecimento. Portanto, a resposta esperada para a questão era: preferiria ser um escravo doméstico, porque esses teriam uma vida um pouco mais longa e tinham maior possibilidade de conquistar a liberdade. Se o aluno demonstrasse essa resposta, implicava que ele teria aprendido o conteúdo. É claro, falar assim é fácil, não vi as aulas da professora, não vi o plano de ensino dela, só vi apenas a reação da mãe que se sentiu ofendida em relação a isso. Vale lembrar que essa questão não foi proposta para o aluno negro, mas para todos os alunos da sala. Contudo, a questão envolve, de fato, um tema polêmico e envolve também uma aquisição de conhecimento que não pode ser negada. É discutível se a maneira como a professora formulou a questão era a melhor maneira possível, principalmente diante de uma turma com alunos negros. Para isso, você que é professor, você que é professora, eu separo aqui alguns livros bem importantes para a gente levar conteúdo sobre a questão do negro e do racismo na sala de aula. O primeiro deles, é claro, é o grande clássico da sociologia brasileira, do professor Florestan Fernandes, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Esse livro vai mostrar como, ao longo da história do Brasil, nós não conseguimos entender a nossa história sem levar em consideração o nosso passado escravocrata e a herança racista que permanece em vários setores da nossa sociedade. É um livro denso, mas é claro, é um livro fundamental.
No mais, estão circulando pelas escolas públicas importantes livros que vão comentar isso. Um deles é muito legal, chamado Relações Étnico-Raciais e Educação no Brasil, que mostra como o negro sempre foi, digamos assim, discriminado em relação ao acesso à educação e como, infelizmente, lamentavelmente, existe ainda muito racismo dentro das escolas, dentro das universidades e assim por diante. Um outro livro muito bom da série Preconceitos chama-se Preconceito contra a Origem Geográfica e de Lugar, As Fronteiras da Discórdia. Esse livro aqui é fascinante porque não vai abordar apenas o preconceito em relação à cor, mas o preconceito em relação à origem regional das pessoas. Como infelizmente aqui no Sul, eu sei que existe um preconceito muito forte em relação aos nordestinos e basicamente existe isso em todo o país. Então esse livro é muito bom para se trabalhar essas questões em sala de aula. E por último, e talvez o mais importante nesse sentido, um livro intitulado O Negro no Brasil, Trajetórias e Lutas, que aí vai mostrar toda a trajetória dos negros desde a abolição da escravidão até hoje e os desafios que foram encontrados ao longo desses anos. Livro fabuloso para se discutir o racismo. No mais, sempre que vamos abordar temas polêmicos, estamos sujeitos, infelizmente, a nos expressar de forma equivocada ou a sermos interpretados de maneira errada. Por isso, toda atenção é pouca. No mais, gente, um forte abraço para todos e valeu!